Os filhos do milionário choravam todas as noites, até que a empregada fez algo incrível. Bebês chorando sem parar. Era isso que me esperava naquela mansão luxuosa, escondida entre os portões altos e as palmeiras alinhadas de um condomínio fechado no interior de São Paulo. Eu nunca vou esquecer do som que me recebeu no primeiro dia de trabalho. 2 bebês gêmeos, de apenas 8 meses, chorando ao mesmo tempo, com uma dor que cortava o coração. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Um choro que não era só de fome ou de sono. Era um choro diferente, profundo, dolorido. Como se aqueles bebês estivessem implorando por algo que ninguém ali sabia dar. Meu nome é Helena. Tenho 39 anos. Sou mãe de 3 filhos e venho de uma vida simples. Já trabalhei em muitas casas ricas, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que eu vivi na mansão do Silveira. O patrão, Marcos Silveira, era um homem poderoso, milionário, viúvo, frio, muito frio. Ele me recebeu de terno, relógio importado e olhos que não piscavam. Olhos de pedra. E por trás dele, os gritos. O choro. Aquele choro desesperado dos gêmeos. Choravam como se estivessem sendo machucados por dentro. Como se estivessem possuídos por uma dor invisível. Você tem experiência com crianças? Ele perguntou seco, sem nem me olhar nos olhos. Tenho sim, senhor. Sou mãe. Além de já ter trabalhado como babá e empregada em várias casas com crianças pequenas. Ele só assentiu com a cabeça e me entregou uma chave. Pode começar agora. E não se assuste com o barulho. Eles são assim mesmo. Eles são assim mesmo. Aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça enquanto eu subia as escadas para conhecer os bebês. Bebês chorando sem parar em uma casa onde tudo era de luxo. O berço era europeu, os brinquedos eram importados, o quarto tinha até lustre de cristal. Mas ali, no meio de tanto luxo, o que dominava era o sofrimento. E o silêncio do pai. Um silêncio que era uma tortura. Eles estavam no berço, deitados um ao lado do outro, os rostinhos vermelhos de tanto chorar. O mais gordinho tinha olhos azuis que brilhavam de tanto chorar. O outro era mais magrinho, os olhinhos fundos, como se já tivesse desistido do mundo, mesmo com 8 meses de vida. Eu me aproximei devagar. Falei baixinho, como uma mãe fala com o filho doente. Oi, meus amores. A titia tá aqui. Calma, calma. Foi quando um deles levantou os bracinhos. Ele só queria colo. Era isso. Colo. Carinho. Amor. E ninguém ali dava. Peguei o bebê no colo, e foi como se o mundo parasse. Ele ainda soluçava, mas aos poucos o choro foi virando suspiro. O outro, vendo o irmão nos meus braços, também levantou os bracinhos. Quase me desmanchei por dentro. Naquele momento eu percebi, não era possessão. Era sofrimento infantil. Era falta de carinho. Falta de colo. Falta de amor de verdade. Eu sabia que a mansão já tinha sido palco de algo estranho. As vizinhas diziam que ali, desde que a esposa do Marcos morreu no parto, ninguém mais dormia em paz. As luzes ficavam acesas a noite toda. Os empregados não paravam mais de uma semana. E o mais assustador, 12 babás fugiram. Uma atrás da outra. Algumas sem nem pegar o pagamento. E todas diziam a mesma coisa: os bebês estão possuídos.
Mas eu olhei para aqueles dois gêmeos, nos meus braços, os corpinhos quentinhos encostados no meu peito, e vi algo completamente diferente. Não era possessão. Era abandono. Eles não estavam possuídos por demônios. Estavam possuídos pelo vazio, pela ausência, pelo silêncio de um pai milionário frio, que oferecia de tudo, menos amor. Quer saber de uma coisa? Às vezes o pior tipo de tortura é o silêncio. O silêncio daquela casa era mais pesado que qualquer grito. O silêncio do pai doía mais que qualquer castigo. A mansão parecia uma prisão dourada, onde o luxo não escondia o luto, e onde bebês chorando sem parar ecoavam pelos corredores como gritos de socorro que ninguém ouvia. Na primeira noite, eu fiquei com eles até tarde. Não tive coragem de deixar os dois sozinhos. Fiquei sentada no chão, entre os berços, cantando baixinho, fazendo carinho na barriguinha deles. E foi aí que eu ouvi passos. Passos pesados, lentos, descendo a escada. Era ele. Marco Silveira apareceu na porta do quarto e ficou me observando por um tempo. Os olhos dele escuros, fundos, como se carregassem raiva ou culpa. Eles pararam de chorar. Ele perguntou, quase como se não acreditasse. Sim, senhor. Eles só queriam colo. Um pouco de carinho. Ele riu. Mas foi um riso amargo. Você também vai ir embora. Todas foram. Elas não aguentaram. Dizem que os bebês são amaldiçoados. Eu não acredito nisso, senhor. Ele me olhou de um jeito estranho. Então você vai ficar. E virou as costas. Daquele dia em diante, eu me tornei mais do que uma simples empregada. Eu virei mãe de aluguel, guardiã daqueles pequenos corações partidos. E o que ninguém sabia, nem mesmo eu, é que naquela mansão havia um segredo sombrio. Um segredo que ia muito além da dor daqueles bebês. E que estava prestes a vir à tona. Mas eu prometi para mim mesma, eu não ia fugir. Eu ia descobrir a verdade. E, acima de tudo, eu ia dar amor àquelas crianças. Amor de verdade. Mesmo que o mundo inteiro dissesse que elas estavam possuídas. Mesmo que eu fosse a próxima a ser assombrada por aquele sofrimento silencioso. Agora me diz uma coisa. Você acha que dinheiro compra amor? Porque eu já vi muito luxo esconder abandono. Já vi mansões cheias de brinquedos e vazias de afeto. Mas essa história vai te mostrar até onde uma alma pode gritar por carinho, mesmo com 8 meses de idade. Bebês chorando sem parar. Essa foi a primeira coisa que ouvi naquela manhã. Não era só um choro qualquer. Era um choro que cortava a alma. Um som fino, constante, que parecia sair direto do fundo de uma dor que eu ainda não compreendia. E vinham dos dois. Os gêmeos. 2 criaturinhas tão pequenas, mas que pareciam carregar um sofrimento antigo, silencioso, uma tortura que ninguém ali se atrevia a nomear. O som atravessava os corredores daquela mansão imensa e gelada, onde o luxo parecia engolir qualquer sinal de amor. Tudo era bonito demais, limpo demais, silencioso demais. E era nesse silêncio que o choro dos bebês ecoava como um pedido de socorro. Meus passos ecoavam pelo mármore frio enquanto eu me aproximava do quarto dos pequenos, sentindo o estômago revirar. Algo ali não estava certo. Algo gritava dentro de mim, mas eu ainda não sabia exatamente o que. Entrei no quarto devagar. Estavam os dois no berço, lado a lado, mas com os olhinhos arregalados,
o rosto molhado de lágrimas e as mãozinhas erguidas no ar. Eles não choravam por fome. Não era fralda suja, nem dor física. Aquilo era outra coisa. Era solidão. Era desespero. E eu juro, por um segundo, eu vi nos olhos deles algo que me gelou a espinha. Um vazio. Como se estivessem possuídos por uma dor que não era deles. Como se a ausência de amor tivesse tomado conta por completo. SHHH. Eu tô aqui com vocês, murmurei, pegando um dos bebês no colo. Na mesma hora, ele parou de chorar. Como se só o fato de estar no colo de alguém já fosse suficiente. O outro também se acalmou só de me ver segurando o irmão. Era isso. Eles só queriam colo, carinho, amor. Algo tão simples, tão humano, tão necessário. E, mesmo assim, algo que parecia proibido ali dentro. Foi quando ouvi a voz dele atrás de mim. Não os acostume com fraquezas. Virei na hora. O pai. O milionário. Marcos Silveira. Aquele homem parecia feito de pedra. Sempre impecável. Sempre sério. Um terno mais caro que minha vida, os sapatos brilhando e o olhar vazio. Como se não existisse nada ali dentro além de números e controle. Eles estavam chorando há horas, senhor. Tentei argumentar, ainda com o bebê no colo. Eles só queriam um pouco de carinho. Eles precisam aprender a ser fortes. Ele respondeu, cruzando os braços. A vida não perdoa os fracos. Eles têm que saber disso desde cedo. Eu senti meu sangue ferver. Como alguém pode falar assim? Dos próprios filhos. Bebês de 8 meses. 8 meses. E ele queria ensinar o quê? Força. Resistência. Com todo respeito, senhor, isso não é força. Isso é sofrimento infantil. Eles estão implorando por amor. Eles querem colo. Estão pedindo socorro no único jeito que sabem. Ele me interrompeu com um olhar frio. Já perdi 12 babás antes de você. 12. Ele disse, com a voz seca. Todas tentaram fazer do jeito delas. Todas fracassaram. Se você quiser ficar, siga as minhas regras. As palavras dele me cortaram como faca. 12 babás fugiram. Em apenas 8 meses. Isso não era normal. Isso não podia ser só sobre métodos. Tinha algo mais ali. Um segredo. Algo sombrio. Naquela noite, conversei com Joana, a cozinheira. Era uma senhora de fala mansa e olhos tristes. Estava na casa há mais de 20 anos. Ele nunca pegou os meninos no colo. Helena. Nunca. Desde que a esposa dele morreu no parto, ele não encostou neles uma vez sequer. Senti um nó na garganta. Aquilo explicava muita coisa. Os gêmeos choravam todas as noites porque sentiam a ausência dele como uma ferida aberta. O pai milionário frio ignorava completamente o que os filhos mais precisavam. Não era comida, nem brinquedos. Era amor de verdade. Era o colo de um pai. O cheiro, o calor, o carinho. E eles estavam definhando por dentro. A partir daquele dia, comecei a observar os bebês com mais atenção. Cada movimento, cada olhar. E tudo só confirmava o que meu coração já sabia. Eles evitavam contato visual. Pulavam de susto com qualquer barulho. Se encolhiam quando alguém chegava perto. Como se o toque fosse algo perigoso.
como se o mundo fosse uma ameaça constante. Era como se estivessem sendo criados em silêncio. Um silêncio que gritava, que sufocava, que torturava. Eu comecei a dar o colo que eles tanto pediam. Às escondidas, nos momentos em que o pai não estava por perto. Eles se agarravam a mim com tanta força que parecia que iam se dissolver nos meus braços. E era aí que o choro parava. Bastava um abraço, um carinho nos cabelos, uma canção baixinha no ouvido. E eles dormiam. Finalmente, dormiam. Mas naquela mansão de luxo, onde os móveis valiam mais que a vida de muita gente, o amor era a única coisa que não entrava pela porta da frente. E cada vez que eu tentava mudar isso, sentia o peso do olhar dele sobre mim. Você acha que sabe mais do que eu sobre os meus filhos? Ele perguntou uma noite, me encontrando no corredor, com um dos bebês no colo. Eu não acho nada. Eu sinto. Sinto o que eles sentem. E o que eles sentem é dor. Respondi, tentando manter a calma. Eles precisam crescer fortes. Mas eles ainda não sabem nem sentar direito. Como é que alguém cresce forte sem antes receber amor? O silêncio que se seguiu foi assustador. Ele ficou me encarando por longos segundos, até que deu meia volta e foi embora sem dizer nada. A empregada mais antiga me confidenciou que, nos primeiros meses, ele nem queria ver os meninos. Tinha deixado tudo nas mãos das babás. E toda vez que uma delas falava algo sobre dar carinho, ele demitia. Algumas saíam chorando, outras em silêncio. Mas todas saíam com os olhos pesados, como se tivessem visto algo que não conseguiam explicar. Bebês chorando sem parar, olhos fundos, silêncio que tortura. Não eram só sinais de trauma. Era algo mais profundo. Algo que me fazia acordar no meio da noite com os gritos deles ecoando na cabeça. Passei a desconfiar de que aquele lugar, aquela mansão luxuosa, escondia um segredo sombrio. Um que tinha começado no dia da morte da mãe, e que se alastrava como uma sombra pelos corredores. Um segredo que deixava os bebês como que possuídos por uma ausência insuportável. A ausência do pai, do toque, do amor. E eu sabia que, se eu não fizesse algo, aquilo ia continuar. Eles iam crescer assim, com medo, com frio na alma. E o que mais me doía era ver que tudo podia mudar com um gesto simples. Um abraço. Um colo, um eu te amo. Mas naquele mundo de luxo e frieza, amor era visto como fraqueza. Eu não podia simplesmente ignorar o que estava diante dos meus olhos. Eu não podia ser mais uma a ir embora. Não depois de ver os dois se acalmando no meu peito. Não depois de sentir o coraçãozinho deles batendo tão rápido, tão assustado. Aqueles bebês. Eles não choravam só de dor. Choravam por socorro. Choravam por alguém que os amasse de verdade. Choravam porque o pai não os via como filhos. Via como projetos. Como metas. Como obrigações. E eu era só a empregada. Mais uma entre 12. Mas dentro de mim nascia uma certeza: se ninguém fizesse nada, eles não iam sobreviver ao silêncio. Então comecei a escrever um diário. Cada noite, depois que os colocava para dormir no colo, eu anotava tudo. Os horários em que choravam, os momentos em que se acalmavam, os olhares assustados, as reações ao toque. Eu precisava registrar, precisava entender, precisava provar que tudo aquilo não era normal.
que havia sofrimento infantil de verdade ali, que aquele pai milionário frio estava destruindo seus próprios filhos sem nem perceber. Mas uma noite, algo aconteceu. Eu acordei com um grito. E o que vi quando entrei no quarto deles mudou tudo para sempre. Os bebês choravam sem parar. Era uma cena que ninguém na mansão queria ver de perto, mas que me consumia todas as noites. Os gêmeos, com apenas 8 meses, choravam com tanta força que chegavam a vomitar. Era como se a dor deles não fosse só fome ou sono, mas algo muito maior, um sofrimento infantil que parecia enraizado na alma deles. Eu me lembro bem do silêncio daquela madrugada, quebrado apenas pelo choro que parecia dilacerar o ar. O choro desesperado dos bebês era como uma tortura para mim, uma tortura silenciosa que me fazia lembrar da minha própria infância. Cresci com abandono, sem colo, sem carinho, e agora, naquela mansão de luxo, eu via o mesmo sofrimento refletido nos olhos dos gêmeos. Naquela noite, enquanto embalavam dos bebês, tentava acalmá-lo com todo o amor que eu tinha. Os pequenos pediam colo, imploravam por carinho, e eu sentia como se cada lágrima deles fosse um grito de socorro por amor de verdade. O pai deles, Marcos, o pai milionário frio, não dava a mínima para o sofrimento dos filhos. Nunca o vi entrar no quarto deles, nem mesmo para observar se estavam vivos ou dormindo em paz. Isso partia meu coração em pedaços. Foi então que ouvi uma voz, um sussurro que me congelou. Esses bebês não estão possuídos. Eles estão implorando por amor. Vinha de uma das babás mais antigas, uma senhora com muita experiência com crianças, que havia visto 12 babás fugirem exatamente por não suportar o choro incessante, o sofrimento e a falta de carinho dentro daquela mansão. Ela sabia o que ninguém mais queria admitir. O sofrimento infantil não era só físico, era emocional, era a ausência do amor que eles precisavam. Aquele segredo sombrio, que parecia prender os gêmeos naquela agonia, me fez decidir. Eu precisava descobrir a verdade. E foi assim que, uma noite, tomei coragem e comecei a seguir Marcos discretamente. Queria ver com meus próprios olhos o que aquele pai milionário frio fazia enquanto seus filhos choravam na escuridão. Ele andava pelos corredores da mansão com aquela expressão dura, indiferente. Passou pela porta do quarto dos gêmeos, mas não entrou. Parou por um instante, olhou para o chão, talvez sentindo alguma coisa, ou talvez não. Ele nunca entrava no quarto dos filhos. Nunca oferecia o colo que eles tanto pediam. Nunca dava um gesto de carinho. Era como se os bebês fossem um fardo para ele, uma responsabilidade que ele queria evitar a qualquer custo. A sensação era de tortura para mim, como se estivesse testemunhando um castigo silencioso que o próprio pai impunha aos filhos. Naquele momento, o sofrimento infantil dos gêmeos não era apenas choros e noites em claro. Era um vazio profundo, uma solidão cruel que crescia a cada dia, uma ausência de amor que eles não conseguiam entender, mas que sentiam com toda a força do coração. E enquanto eu me escondia ali, observando aquele pai milionário frio, senti uma mistura de medo e revolta crescendo dentro de mim. Como alguém podia ser tão insensível ao sofrimento dos próprios filhos? Como aqueles bebês, que choravam sem parar, que vomitavam de tanto choro, podiam estar tão sozinhos naquela mansão de luxo, cercados por riqueza, mas sem amor. Aquela noite foi um divisor de águas para mim. Eu sabia que, para salvar aqueles gêmeos, teria que enfrentar muito mais do que o silêncio e a indiferença. Teria que enfrentar o segredo sombrio que o pai milionário escondia, e talvez até a própria escuridão que parecia possuir aqueles bebês. Mas antes disso, precisava garantir que eles sentissem, pelo menos um pouco, o colo,
o carinho e o amor que tanto mereciam. Porque só assim, talvez, o sofrimento infantil pudesse começar a ser vencido. Naquele silêncio pesado da madrugada, eu sentia o peso do sofrimento infantil como nunca antes. Os gêmeos choravam tão alto que parecia que as paredes da mansão de luxo iam desabar. O choro deles não era só um som, era um pedido de socorro. Um pedido por amor de verdade, pelo colo que ninguém dava, pelo carinho que faltava. E eu ali, com eles no colo, sentindo o corpo quente e frágil dos bebês que vomitavam de tanto choro, me perguntava como aquilo podia estar acontecendo dentro daquela casa tão cheia de riqueza. A experiência com crianças me dizia que o choro era um grito desesperado, um sinal de algo muito além do físico. Era a alma pedindo ajuda, era a falta de amor que fazia os gêmeos parecerem possuídos, como se algo sombrio tivesse tomado conta deles. Mas não eram possuídos. Como a babá mais velha sussurrou para mim naquela noite, eles estavam implorando por amor. Eu sentia uma dor profunda no peito. Por dentro, minhas memórias de abandono se misturavam com a realidade dura que eu via diante dos meus olhos. Aqueles bebês, filhos do pai milionário frio que nunca dava um abraço, nunca o segurava no colo, sofriam uma tortura silenciosa, o pior tipo de sofrimento. A falta de colo, o silêncio do pai ausente, o vazio de carinho, tudo isso se tornava uma prisão para os gêmeos, uma prisão feita de luxo e silêncio, onde o choro era a única voz que eles tinham. E eu não podia mais ficar parada. Precisava agir. Precisava entender o segredo sombrio que cercava aqueles bebês. Por isso, em uma daquelas noites longas e cheias de choro, segui Marcos pelas sombras da mansão. Vi seus passos firmes, seu rosto fechado, enquanto ele passava pela porta do quarto dos filhos. Não entrou. Não olhou. Apenas passou, como se os filhos fossem sombras, como se o choro deles fosse apenas um ruído irritante, uma tortura que ele preferia ignorar. Aquela cena me quebrou. Mas também me fez ter certeza. Eu não podia deixar que aquele sofrimento continuasse. Porque o choro dos bebês era um chamado urgente, um pedido de colo que só o amor verdadeiro poderia atender. E ali, naquele momento, eu prometi para mim mesma que, apesar do pai milionário frio, do silêncio que imperava naquela mansão e das 12 babás que já haviam fugido, eu não ia desistir. Eles tinham 8 meses de vida, e mereciam muito mais do que aquilo. Mereciam sentir o colo, o carinho e o amor que estavam sendo negados. Eu me perguntei, como é possível que alguém com tanto luxo e poder possa ser tão cruel com os próprios filhos? Como aqueles bebês podiam estar tão sozinhos, chorando noite após noite, implorando por algo tão simples, o amor de verdade? A resposta ainda estava escondida, um segredo sombrio que eu precisava desvendar. Mas uma coisa era clara: o sofrimento infantil dos gêmeos não podia mais continuar. Eles precisavam de mim, de alguém que realmente se importasse. E eu estava disposta a lutar por isso, custasse o que custasse. Eu nunca vou esquecer aquela madrugada. Foi a pior que já vivi naquela mansão de luxo, onde tudo parecia brilhar, mas o choro dos bebês parecia não ter fim. Gêmeos de apenas 8 meses, 2 vidas que choravam desesperadamente, como se o sofrimento infantil não tivesse limites. Eu, a 12ª babá em pouco tempo, estava exausta. Todas as outras tinham fugido, incapazes de lidar com aquele silêncio pesado, com aquela tortura de noites sem descanso. E lá estavam eles, os bebês, pequenos anjos possuídos pelo desespero, agarrando o vazio. Choravam sem parar, pedindo colo, implorando por carinho e amor que não recebiam. Era como se a casa inteira estivesse presa naquele choro infinito,
Uma sinfonia triste que só quem ama e sofre consegue entender. O pai milionário, Marcos, era um homem frio, distante. Um pai que parecia ter tudo, menos tempo para seus próprios filhos. Eu via os olhos daqueles bebês procurando por ele, pelo colo que nunca vinha. Aquela falta de carinho me doía no peito, uma ferida que eu sentia crescer a cada noite em que ele apenas passava por eles sem sequer um toque. Naquela madrugada, depois de ouvir o choro incessante que parecia rasgar minha alma, tomei coragem. Não podia mais fingir que não via, não podia mais suportar aquele segredo sombrio que assombrava a mansão. Eu precisava falar. Com delicadeza, mas com toda a firmeza que consegui reunir, entrei na sala onde Marcos estava sentado, sozinho, o rosto duro como pedra. Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que pareciam ter aprendido a esconder tudo, até o amor. E fiz a pergunta que eu sabia que ele não queria ouvir, mas que precisava ser feita. Posso fazer uma pergunta? Com que frequência o senhor pega seus filhos no colo? O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer choro dos bebês. Marcos congelou. Os segundos pareciam uma eternidade. E então, algo raro aconteceu. Lágrimas começaram a brotar do fundo daquele homem frio, um choro contido que mostrava toda a ausência de amor que havia naquela casa. Ele não respondeu. Saiu da sala, deixando para trás aquele silêncio ensurdecedor e um segredo sombrio que, naquele instante, ficou claro para mim e para qualquer um que tivesse um coração. O sofrimento dos bebês não vinha de espíritos ou fantasmas, mas da falta de amor, da ausência de um pai que não sabia, ou não queria, dar colo, dar carinho, dar amor de verdade. Eu senti naquele momento que algo estava prestes a mudar, que aquele choro que parecia uma tortura ia abrir uma ferida, mas também abrir caminho para algo novo. A verdade tinha sido revelada, e ninguém poderia mais fugir dela. O sofrimento infantil dentro daquela mansão de luxo era o grito silencioso de crianças pedindo que todo ser humano merece: amor, colo, carinho. Eu fiquei ali parada, observando a porta se fechar lentamente, o som abafado dos passos dele se perdendo pelo corredor da mansão. Aquilo parecia um divisor de águas. Um momento que mudaria tudo, mesmo que ninguém ainda pudesse perceber. O silêncio tomou conta da casa, mas não era o silêncio que traz paz. Era o silêncio pesado, torturante, daqueles que só existem quando o amor falta. E ali, no quarto dos gêmeos, o choro persistia. Bebês chorando sem parar, como se cada lágrima carregasse a dor da ausência, da falta daquele colo tão essencial, daquele abraço que acalma. Eu sabia que não podia continuar fingindo. Cada dia ali era uma luta contra a solidão desses pequenos, contra a frieza do pai milionário frio que não sabia, ou não queria, dar amor. A mansão era linda, cheia de luxo, mas o que havia dentro dela era um sofrimento que dinheiro nenhum podia curar. Naquele momento, mais do que nunca, entendi que o segredo sombrio que todos temiam não era uma história de espíritos ou maldições. Era o vazio que a ausência do amor deixa, um vazio que transforma até os mais preciosos bebês em crianças possuídas pelo sofrimento. Eu queria poder abraçá-los, dizer que tudo ficaria bem, mas eu não era a mãe deles. Eu era apenas uma empregada, uma babá com experiência com crianças, entre 12 babás que tinham tentado e fugido por não suportar aquele silêncio de dor. Me ajoelhei perto dos berços e segurei a mãozinha minúscula de um deles. O choro continuava, mas naquele momento, aquele pequeno gesto de carinho, aquele colo improvisado, parecia trazer um pouco de paz. Eu sussurrei que eles não estavam sozinhos, que alguém ali se importava, que o amor de verdade podia, sim, existir naquela casa. Mas no fundo,
Eu sabia que nada mudaria até que o pai, Marcos, conseguisse enfrentar o que escondia dentro dele. A culpa, a dor, a frieza que o afastava dos filhos. Naquele instante, entendi que meu papel não era só acalmar bebês chorando sem parar. Era despertar algo adormecido naquele homem, quebrar a armadura que escondia um pai perdido, um homem possuído pelo medo de amar. Eu precisava que ele enxergasse, que sentisse o que eu sentia toda noite: o sofrimento infantil, o silêncio que tortura, o pedido urgente de colo e carinho que vinha daqueles pequenos gêmeos de apenas 8 meses. Não foi fácil, não foi rápido. Mas aquela madrugada foi o ponto de virada. O momento em que o segredo sombrio deixou de ser um mistério para se tornar um desafio. Um desafio de amor, de verdade, onde o sofrimento poderia, quem sabe, um dia, ser substituído pelo silêncio acolhedor do amor. Eu prometi a mim mesma, ali, naquele quarto com cheiro de bebê e lágrimas, que não desistiria. Porque, mesmo cercados por luxo e riquezas, o que aqueles bebês precisavam era simples: amor no colo do pai. E eu faria o que fosse preciso para que isso acontecesse. Aquela noite parecia diferente. O silêncio na mansão de luxo não era o silêncio da paz, mas o silêncio pesado, sufocante, que só quem sofre conhece. Os bebês choravam sem parar, como se algo ruim os possuísse, uma agonia que cortava o coração de quem os ouvia. Eu estava ali, invisível, presa entre o desespero deles e o desprezo do pai milionário frio que mal olhava para os filhos, nem para o sofrimento deles. O Marcos não conseguia enxergar. Ele via apenas o choro, um problema incômodo, uma tortura sem fim que o impedia de dormir, de pensar, de amar. Do lado dele, eu era apenas mais uma babá dispensável, uma que fracassou porque não sabia controlar o que parecia impossível. Eu não sabia, na verdade, que estava enfrentando algo muito além do meu alcance. No confronto, ele não teve dó. Mandou-me demitir na hora, sem aviso, sem explicação que fizesse sentido, como se o problema fosse eu. E eu saí da mansão chorando, sentindo o peso esmagador do fracasso e do abandono. O choro dos gêmeos ainda ecoava forte no meu peito, na minha mente, agora mais desesperado, mais intenso, quase como se a dor deles aumentasse por não terem mais quem os acolhesse. 12 babás fugiram antes de mim, e eu não fui a última, pensei, com o coração apertado. Quem conseguiria suportar? Quem teria experiência com crianças para enfrentar aquilo? Na manhã seguinte, uma nova babá chegou. Ela parecia confiante, mas mal passou o primeiro dia. Naquela noite, já não aguentava mais o choro dos bebês possuídos, o sofrimento infantil que parecia não ter fim. Desistiu, sumiu. E assim, o ciclo cruel recomeçou. O luxo da mansão se transformou em um castelo sombrio. As paredes frias e brilhantes pareciam refletir a angústia, a falta de carinho, a solidão daquele lugar que deveria ser um lar cheio de amor. O silêncio se tornava mais pesado a cada noite, e o sofrimento dos bebês, mais evidente. Foi então que meu telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula da cozinheira, preocupada, me contou que os bebês estavam com febre alta, tremendo de fraqueza. Ninguém sabia o que fazer. Marcos estava ausente, perdido na própria dor, naquela solidão que nunca quis admitir. Eu ouvi o silêncio de quem carrega um segredo sombrio, a tortura silenciosa de um pai que não sabe amar, que não sabe ser pai. Era como se a mansão inteira estivesse possuída pelo sofrimento dos bebês, pelo silêncio doloroso das noites sem colo, sem carinho, sem amor de verdade. Marcos precisava acordar para a realidade, encarar a dor que vinha dele para os filhos. E eu, Helena,
uma simples empregada, estava fora dali, mas sentia cada lágrima, cada grito, como se fossem meus. Eu não podia permitir que aquela história terminasse assim, mas também não sabia como salvar aqueles filhos perdidos no choro, naquele castelo de luxo que só escondia sofrimento. Depois que Helena saiu da mansão, o vazio que ficou era maior do que eu poderia imaginar. O choro dos gêmeos não deu trégua. Era um choro desesperado, que parecia gritar por um colo que nunca chegava, por um amor que faltava dentro daquelas paredes frias de luxo. Marcos, o pai milionário frio, já não escondia mais seu cansaço. O sofrimento infantil dos filhos, que deveria ser seu maior motivo de amor e luta, parecia só aumentar o silêncio entre eles. Ele tentava manter o controle da mansão, mas a verdade era que ele se via cercado por uma tormenta que não conseguia enfrentar. No lugar de Helena, outra babá apareceu. Ela tinha experiência com crianças, dizia ter 8 meses de trabalho em casas de família, mas mal aguentou o primeiro dia. Naquela noite, quando o choro dos bebês voltou com mais força, ela já estava desistindo. 12 babás fugiram antes de mim, não vou ser diferente, confidenciou para a empregada da cozinha, e sumiu na madrugada seguinte. A mansão, que deveria ser um símbolo de conforto e proteção, transformou-se em um lugar de tortura silenciosa. O choro incessante, as noites sem descanso, a sensação de que os bebês estavam possuídos por uma tristeza que ninguém conseguia explicar. O pai estava ali, mas ausente. E os filhos, presos naquele luxo, pediam colo, pediam amor, mas encontravam só o vazio. Foi então que chegou a notícia que ninguém queria ouvir. A cozinheira me ligou, aflita, dizendo que os bebês estavam com febre alta. Ninguém sabe o que fazer. Helena. Marcos está trancado no escritório, e as crianças estão sofrendo demais. O choro voltou, mas agora misturado com o silêncio da doença. Aquilo me cortou como uma faca. Eu não estava mais na mansão, mas o amor que sentia por aqueles pequenos era real demais para ficar de fora. Meu peito doía ao imaginar o sofrimento deles, a falta de carinho que os consumia. O silêncio da mansão ficou mais pesado, como se a dor das crianças estivesse impregnada no ar, impossível de escapar. Marcos finalmente teve que encarar a realidade, não apenas a febre, não apenas o choro, mas sua própria solidão como pai. Um homem acostumado ao luxo, ao controle, mas completamente perdido diante da dor dos seus filhos. Eu sabia que aquela batalha ainda não estava perdida, mas o segredo sombrio que pairava sobre aquela casa, sobre aqueles bebês, ainda ameaçava destruir tudo. E naquele momento, eu só conseguia pensar em uma coisa. O que faria um pai milionário frio quando fosse forçado a sentir, de verdade, o que é amor de verdade? Desde o momento em que ouvi o choro daqueles bebês, gêmeos, que não paravam, um choro que parecia vir de dentro da alma, eu sabia que algo estava errado naquela mansão de luxo, onde tudo deveria ser perfeito. Mas a verdade era outra: sofrimento, silêncio falso, e uma tortura que só os filhos de Marcos, o pai milionário frio, estavam vivendo. Aqueles bebês choravam sem parar, e não era um choro qualquer. Era um grito de dor, um pedido silencioso por colo, por carinho, por amor. 2 meses haviam se passado desde que Helena, a única empregada com experiência com crianças, cansada de tentar sozinha, resolveu que não aguentaria mais aquela situação. 12 babás já tinham fugido da mansão, cansadas de presenciar o sofrimento infantil, do choro constante e do vazio de afeto que dominava o lugar. Eu, que acompanhava tudo de perto, sabia que aquele segredo sombrio tinha que acabar. Mas o pior ainda estava por vir. E foi justamente quando tudo parecia desmoronar que Marcos,
o pai milionário finalmente se desesperou. Um homem que até então parecia duro, distante, quase possuído pelo silêncio da riqueza e do poder, resolveu buscar Helena. E eu vi com meus próprios olhos, ele caminhando pelas escadas gigantes da mansão, o rosto marcado pela culpa, os olhos marejados de uma emoção que eu nunca imaginei que ele pudesse sentir. Helena, por favor, volte, ele implorou, a voz trêmula, quase quebrada pelo peso daquele pedido. Mas ela, firme, com aquela força que só quem ama de verdade tem, impôs uma condição que me fez prender a respiração. Se eu voltar, o Senhor vai segurar seus filhos no colo. Aquelas palavras soaram como uma sentença, e ao mesmo tempo, uma esperança. Marcos concordou, sem hesitar. Pela primeira vez, ele aceitou que o sofrimento dos filhos não era culpa da falta de luxo ou de conforto, mas da falta de presença. Da falta daquele amor verdadeiro, daquele colo que eles tanto pediam. Helena começou a ensinar. Primeiro, mostrou como segurar os bebês, com cuidado, delicadeza, um gesto simples, mas que para Marcos parecia uma lição de vida. Ela ensinou a cantarolar baixinho, a criar um ambiente de silêncio que não fosse tortura, mas calma. A voz dela, doce, quase um sussurro, invadia a mansão pela primeira vez com algo diferente daquele silêncio opressor. Eu observava, impressionada. Os gêmeos, que tinham chorado sem parar por meses, começaram a se acalmar. O choro, que parecia impossível de controlar, foi substituído por um silêncio de alívio. As mãozinhas pequenas buscaram o colo do pai, pedindo aquele carinho que há tanto tempo faltava. Marcos, desajeitado, parecia um homem novo, um pai que descobria pela primeira vez o significado de estar ali, presente. Sentia aquele toque nos dedos, aquele cheiro de pele de bebê, aquela conexão que nenhuma fortuna do mundo poderia comprar. A cada noite, a cena se repetia. Ele segurava os filhos no colo, cantava para eles, e, pouco a pouco, o choro que antes dominava a mansão era substituído por suspiros de sono, por rostinhos tranquilos, finalmente entregues ao descanso. Eu sei o que significa ver um pai milionário frio aprender, a duras penas, o valor do amor, e dos filhos pedindo colo. Vi a transformação na mansão, que não era feita de ouro ou mármore, mas de presença, de carinho, de amor que não se compra. A história não acabou ali, claro. O caminho para o desfecho ainda estava cheio de obstáculos, mas aquele instante, o primeiro momento em que os bebês pararam de chorar e sentiram o calor do colo do pai, foi a luz no fim de um túnel escuro, uma esperança que nasceu no meio do sofrimento infantil e do silêncio da riqueza vazia. Sequelas da falta de amor ainda estavam lá, mas eu sabia. A verdadeira mudança começava naquele colo, naquela promessa silenciosa de um pai que, enfim, entendeu que só o amor de verdade podia salvar seus filhos. Aquela noite ficou marcada na minha memória para sempre. Lembro do choro incessante que vinha do quarto dos gêmeos, ecoando pelo corredor da mansão de luxo. Mas, dessa vez, o choro começou a minguar, a dar espaço a um silêncio diferente, um silêncio que não era vazio, mas cheio de esperança. Eu estava ali, escondida, observando Marcos, o pai milionário frio, segurando seus filhos no colo pela primeira vez. Ele parecia estranho, quase desajeitado, com as mãos tremendo ao tocar aqueles corpos pequenos e frágeis. O choro dos bebês ia diminuindo, a tensão que parecia morar naquela mansão há meses começava a se desfazer, por um instante, e eu senti que algo poderoso estava acontecendo. Marcos nunca tinha sido um homem de emoções fáceis. Sempre fora rígido, distante, como se o amor fosse um luxo que ele não podia se permitir. Mas ali, naquela sala silenciosa, sob a luz fraca do abajur,
eu vi o pai, o verdadeiro pai, emergir da máscara dura que ele carregava. Ele cantava para os bebês, com uma voz baixa, rouca, como se aquela canção simples fosse a única forma que ele conhecia para mostrar carinho. Ele não sabia muito bem como fazer, claro. Às vezes, os bebês se agitavam, choravam baixinho, e ele ficava inseguro, tentando entender cada sinal, cada movimento. Mas Helena estava ali, ao lado dele, sussurrando orientações, mostrando o caminho para um amor que ele não tinha aprendido na infância, para um colo que ele não sabia dar. Não tenha pressa, ela dizia, com aquela calma que só uma mulher experiente, cheia de amor poderia ter. Eles precisam sentir seu coração batendo. Eles precisam do seu cheiro, do seu calor. Aquelas palavras ecoavam dentro dele, começando a quebrar o gelo que tinha no peito. Ele ia entendendo, pouco a pouco, que os filhos não precisavam de brinquedos caros ou das melhores babás do mundo. Eles precisavam de colo, de presença, de amor. Amor de verdade. Eu me peguei pensando em quantas vezes, naquela mansão de luxo, os bebês tinham chorado sem parar, pedindo por carinho, por afeto, e só encontrando silêncio e frieza. 12 babás fugiram nos últimos 8 meses, incapazes de lidar com aquela situação. Choros que pareciam um pedido de socorro, um grito de tortura silenciosa. E ali estava Marcos, um homem que até pouco tempo atrás parecia possuído pelo próprio medo e pelo orgulho, agora se entregando a um sentimento que ele nunca tinha conhecido, a conexão emocional profunda com seus filhos. A cada noite, a transformação era visível. O choro dos bebês ia diminuindo, e o brilho nos olhos de Marcos começava a aparecer. Ele aprendia a ouvir, a interpretar aquele choro que não era apenas som, mas comunicação. Aprendia a acalmar, a amar. Mas não era fácil. Eu via a luta interna dele, o medo de se apegar, de ser vulnerável, o receio de que o sofrimento do passado pudesse repetir-se. Era um homem que carregava cicatrizes que nem a fortuna dele conseguia esconder. Helena, com sua experiência com crianças, era o equilíbrio que ele precisava. Ela sabia que a mudança não aconteceria da noite para o dia. Que o sofrimento infantil causado pela falta de colo e carinho não se apagava com um gesto, mas com um esforço contínuo, dia após dia. Eu observei Marcos errar, chorar, tentar de novo. Vi os bebês responderem ao amor, ainda que timidamente, como se ainda estivessem acostumados à tortura do silêncio e da ausência. Aquela mansão, antes palco de um segredo sombrio, começava a ser um lar. Um lugar onde o amor, mesmo difícil e confuso, começava a se instalar. Eu não podia deixar de sentir uma pontada de esperança, misturada com o medo. Porque sabia que o pior ainda podia acontecer. Que o sofrimento e o choro não tinham desaparecido para sempre, só estavam em pausa. Mas, naquele momento, enquanto Marcos segurava seus filhos no colo, tentando cantar para eles como Helena ensinava, eu entendi que o pai milionário frio estava dando o primeiro passo para se tornar um verdadeiro pai. Um pai capaz de dar o que nenhuma riqueza podia comprar. Amor, colo, carinho. E era isso que os bebês precisavam. Era isso que todos nós precisávamos. Desde que os bebês começaram a chorar todas as noites, eu nunca pensei que veria o dia em que o silêncio voltaria a reinar naquela mansão. Foram meses de sofrimento infantil, de noites em claro, de 12 babás fugindo uma atrás da outra, cansadas de não conseguir acalmar os gêmeos que pareciam possuídos, com um choro que rasgava o peito, que punha todos em tortura constante. Eu via o pai deles, Marcos, ali, no meio do luxo frio daquela casa, um pai milionário frio, distante, que nunca tinha entendido o que era dar um colo de verdade.
Era um homem que, mesmo com todo o dinheiro e mansão, não sabia dar amor aos seus filhos. Era um sofrimento silencioso que parecia nunca ter fim. Mas naquela manhã, algo mudou. Eu o vi pegando os 2 gêmeos no colo pela primeira vez sem hesitar, sem vergonha, com carinho que nunca tinha sentido naquele homem. A mansão, antes fria, parecia se aquecer com aquele gesto simples, mas que tinha o poder de transformar tudo. Era como se o silêncio tivesse vindo acompanhado de um amor de verdade, de um colo que as crianças tanto pediam, do conforto que tanto precisavam. Marcos não era mais o mesmo pai milionário frio. Ele virou-se para mim com os olhos cheios de lágrimas e me disse, pela primeira vez, que amava aqueles filhos com toda a força do mundo. Era um amor que ele aprendeu a sentir, a demonstrar. Era o amor que os gêmeos mereciam desde o nascimento. Helena, a empregada que sempre esteve por perto, deixou um bilhete antes de ir embora, com a frase que ficou na minha cabeça: eles precisam de você, não de uma substituta. E era verdade. O pai dos gêmeos finalmente estava ali para eles. Enquanto eles dormiam nos braços de Marcos, com um leve sorriso no rosto, o silêncio preenchia o quarto. O choro das noites torturantes havia se calado, substituído pelo mais puro carinho e proteção. Eu fiquei ali, vendo a cena, emocionada e sem acreditar no quanto tudo havia mudado. Agora, eu me pergunto, será que amor pode ser aprendido? Ou será que tem gente que nunca vai saber o que é dar um colo de verdade para os seus filhos? Porque, naquela casa, depois de tanta dor e sofrimento, ficou claro que o amor não é só um sentimento, é uma escolha diária, um ato que precisa ser ensinado e vivido. E você, o que acha? Será que o amor pode ser aprendido? Ou tem gente que nasce sem saber dar um colo de verdade? Eu nunca imaginei que veria aquele pai milionário frio, que durante meses parecia mais um estranho dentro da mansão de luxo, se transformar daquele jeito. Foram meses e meses em que os gêmeos choravam sem parar, um sofrimento infantil tão intenso que parecia invadir cada canto da casa, um silêncio pesado de quem não sabia mais o que fazer. 8 meses de 12 babás fugindo, dizia a empregada Helena com uma voz cansada, olhando para mim com os olhos marejados. Ela tinha experiência com crianças, sabia identificar quando o sofrimento era mais do que um choro comum. E era ali, naquela tortura diária de choro incessante, que o segredo sombrio da casa começava a vir à tona. A verdade que ninguém queria enfrentar era que Marcos, apesar de todo o luxo da mansão impecável, não sabia dar colo, não sabia amar seus filhos. A falta de carinho era visível, e os gêmeos, como possuídos, sofriam não só pelo que sentiam no corpo, mas pela ausência daquele amor que só um pai pode dar. Mas naquele dia, e foi como se algo tivesse finalmente despertado nele, Marcos pegou os 2 bebês no colo, e o silêncio veio. Um silêncio de alívio, de paz, de esperança. Ele o segurava firme, mas com uma ternura que eu jamais tinha visto. Os bebês pararam de chorar, e eu pude sentir o calor daquele colo, daquele amor de verdade que parecia até impossível dentro daquela casa. A mansão, antes gelada, parecia ganhar vida. Cada quarto, cada corredor carregava agora o som sutil do sono dos gêmeos, embalados pelo colo do pai. Era um momento que parecia arrancado do impossível, um final que ninguém mais acreditava que fosse acontecer. Helena, a empregada que testemunhou toda essa luta, fez as malas e deixou um bilhete no hall da entrada antes de ir embora. Ela escreveu: "Eles precisam de você, não de uma substituta." Era a verdade que ecoava naquela casa. O amor verdadeiro não pode ser delegado, não pode ser substituído. É um vínculo que precisa ser construído e vivido, todos os dias.
Enquanto os gêmeos dormiam, um em cada braço do pai, com um leve sorriso de quem finalmente encontrou a paz, eu me permiti uma lágrima. Porque aquele sofrimento que parecia sem fim tinha dado lugar à esperança, à cura, à vida. Eu sei que nem todo mundo acredita que amor pode ser aprendido. Muitos acham que alguns pais simplesmente nunca vão saber o que é dar colo de verdade, o que é estar presente, o que é cuidar com carinho. Mas eu acredito que o amor é como o colo dos pais. Pode ser ensinado, pode ser descoberto, pode ser cultivado, mesmo depois de tanto sofrimento e silêncio. Marcos é a prova viva disso. Ele aprendeu a ser pai, ele escolheu ser diferente, ele abraçou seus filhos com o coração. E isso fez toda a diferença. A pergunta que fica para você que me escuta agora é essa: será que amor pode mesmo ser aprendido? Ou tem gente que nunca vai saber o que é dar um colo de verdade para seus filhos? Será que o amor é só um sentimento ou uma decisão? Deixe nos comentários o que você acha. Porque essa história, que começou com o sofrimento dos gêmeos, o silêncio da mansão e o pai que não sabia amar, terminou com a esperança de que todo amor pode ser aprendido, todo colo pode ser dado, basta querer. Eu vou ficar aqui, olhando aquela cena, os gêmeos dormindo, o pai segurando firme, o silêncio que finalmente voltou para aquela casa de luxo. E, no fundo, eu sei que essa é a verdadeira riqueza, o amor de verdade, o colo que acolhe, o cuidado que transforma.